o melhor tipo de protetor solar? Em creme, em bastão ou em cor? Em pó, spray, oral? Essa é uma dúvida muito comum, principalmente hoje, em que existem cada vez mais formatos diferentes no mercado. E cada um promete praticidade, acabamento bonito e alta proteção. Eu sou a doutora Fabiana Vanik, médica dermatologista, e hoje eu quero te mostrar as vantagens, limitações e os erros mais comuns de cada tipo de protetor solar. Porque muitas vezes o problema não é o produto em si, e como ele está sendo usado. Se eu tivesse que escolher o formato mais confiável para proteção solar no dia a dia, principalmente na primeira aplicação da manhã, provavelmente ainda seria o protetor em creme ou em fluido. Isso tem um motivo muito importante. O creme espalha de forma mais uniforme na pele, ele permite uma cobertura mais homogênea e facilita atingir a quantidade adequada para realmente alcançar o FPS prometido na embalagem. Porque esse é um detalhe que pouca gente entende. FPS depende diretamente da quantidade aplicada. Na prática, a maioria das pessoas aplica muito menos protetor do que deveria, e quando você reduz a quantidade, a proteção real cai drasticamente. Então não adianta comprar um fator 70 e aplicar uma camada mínima. A proteção final não será aquela. Outro ponto importante é que os protetores fluidos modernos evoluíram muito. Hoje, existem fórmulas extremamente leves, oil-free, com toque seco, acabamento mais natural e até tecnologias que controlam melhor a oleosidade sem deixar a pele pesada. Mas mesmo assim, existe uma dificuldade real que eu vejo no consultório. Muita gente simplesmente não gosta da sensação do protetor em creme. Acham pegajoso, brilhante, desconfortável. É exatamente aí que começam a surgir os outros formatos. Agora vamos falar do protetor solar em bastão, porque ele virou uma febre nos últimos tempos. E realmente existem vantagens muito interessantes nesse formato. Ele é prático, fácil de carregar, fácil de reaplicar e normalmente não vaza na bolsa. Só que existe um problema importante. Muita gente usa errado e aí acaba tendo uma falsa sensação de proteção. Porque diferente do protetor em creme, o bastão não espalha facilmente sozinho sobre a pele. Isso significa que uma única passada não costuma ser suficiente para formar uma camada realmente eficaz de proteção. E esse é provavelmente o erro mais comum de todos. A pessoa passa rapidamente o bastão no rosto e acredita já estar completamente protegida. Na prática, para atingir uma proteção adequada, você precisa fazer 2, 3 passadas na mesma região, principalmente em áreas como testa, bochechas e nariz. Senão a cobertura fica irregular e algumas regiões acabam ficando praticamente sem proteção. Outro ponto importante é que o bastão costuma falhar muito em áreas anatômicas difíceis, como canto do nariz, linha do cabelo, região próxima dos olhos. Tudo isso pode acabar ficando mal coberto se a aplicação não for cuidadosa. Então, eu gosto muito do bastão? Sim, principalmente para reaplicação ao longo do dia, mas eu ainda não acho o melhor formato como única proteção principal em situações de alta exposição solar. Se você gosta do bastão, o segredo está muito mais na técnica do que no produto em si. O ideal é aplicar lentamente, fazendo 2 ou 3 passadas sobre cada área em sentidos diferentes, sem pressa. Eu costumo orientar os pacientes a realmente desenharem o rosto com bastão. Isso, voltando na testa, nas bochechas, no nariz, no queixo, porque assim você consegue formar uma camada mais uniforme. Depois disso, dependendo da textura do produto, você ainda pode espalhar levemente com os dedos para ajudar na distribuição mais homogênea, principalmente próximo à linha do cabelo e ao redor do nariz. E o importante é que você não utilize uma esponja ou um pincel, porque isso pode remover um pouco do conteúdo do filtro aplicado. É mais importante você espalhar de leve com a ponta dos dedos. E tem um outro detalhe muito importante: o bastão é excelente para reaplicação, justamente porque ele é rápido e portátil. Então, ele funciona muito bem para reforçar a proteção ao longo do dia, principalmente quem já fez uma boa primeira camada pela manhã. O problema é quando ele vira a única aplicação do dia inteiro, feito de maneira insuficiente, porque aí a pessoa acha que está extremamente protegida, mas a proteção prática pode estar muito abaixo do esperado. E isso é importante porque a radiação ultravioleta é cumulativa. O dano não acontece só na praia, ele acontece diariamente, no carro, caminhando, dirigindo perto da janela e até durante pequenas exposições repetidas ao longo do ano. Essa também é uma dúvida muito comum. E sim, em muitos casos, os protetores com cor oferecem uma proteção adicional interessante, principalmente contra a luz visível. A luz visível é aquela emitida por telas, iluminação artificial e principalmente pela luz solar visível. E ela tem um impacto muito importante, principalmente em pacientes com melasma e tendências à hiperpigmentação. Os pigmentos presentes no protetor com cor
ajudam justamente a criar uma barreira física adicional contra parte dessa radiação. Então, para pacientes com manchas, muitas vezes eles acabam sendo opções muito interessantes. Além disso, muita gente gosta de usar porque já consegue unir maquiagem e proteção no mesmo produto. Isso melhora muito a adesão ao uso diário, porque na prática o melhor protetor é aquele que você consegue manter usando continuamente. Mas aqui também existe um erro muito comum: aplicar pouco produto porque ele tem cor. A pessoa trata o protetor como maquiagem e acaba usando uma quantidade mínima para não pesar no rosto. Só que quando isso acontece, novamente a proteção real cai bastante. Então, o mesmo protetor com cor precisa ser aplicado em quantidade adequada para funcionar corretamente. O protetor em spray também ficou extremamente popular nos últimos anos, principalmente pela praticidade. Ele é rápido, fácil de reaplicar, confortável no corpo e muita gente gosta justamente porque não deixa aquela sensação pesada na pele. E eu acho que ele pode ser um ótimo aliado, principalmente para reaplicação em áreas corporais, couro cabeludo, em situações de praia, piscina ou atividade física, porque realmente facilita muito o uso no dia a dia. Mas aqui existe um problema importante: a quantidade aplicada costuma ser muito menor do que o necessário. Como o spray cria uma névoa fina, muitas pessoas acreditam que aquela camada leve já é suficiente para proteger completamente a pele. Só que na prática, boa parte do produto nem chega adequadamente à superfície da pele, principalmente quando aplicado ao ar livre, com vento ou muito distante do rosto e do corpo. Outro erro muito comum é borrifar rapidamente o spray e não espalhar. Em muitos sprays, o ideal é aplicar generosamente e depois espalhar com as mãos para garantir uma distribuição mais homogênea e uma cobertura uniforme. Na região do rosto, eu particularmente gosto de ter mais cautela, porque muita gente acaba inalando parte do produto ou aplicando quantidade insuficiente sem perceber. Então, normalmente eu prefiro outras texturas como proteção, principalmente na face. Mas como complemento e reaplicação corporal, principalmente em pacientes que têm dificuldade em reaplicar o protetor solar tradicional, sim, o spray pode funcionar muito bem, desde que seja usado de maneira correta e sem criar a falsa sensação de proteção completa. O protetor em pó normalmente gera muita dúvida, porque ele é extremamente prático para reaplicação, principalmente em peles oleosas e em quem usa maquiagem durante o dia. E eu gosto bastante dele como complemento, principalmente para controlar o brilho, facilitar o reforço da proteção sem destruir a maquiagem já pronta. Isso realmente ajuda muito na rotina. Mas é importante entender que ele não costuma ser a melhor opção como protetor solar isoladamente, porque atingir a quantidade adequada apenas com pó é muito difícil na prática. Então, eu vejo muito mais como uma ferramenta complementar, principalmente para reaplicação ao longo do dia, associada a outras formas de proteção solar já aplicadas anteriormente. Além disso, o pó funciona muito bem para regiões específicas, que ficam mais oleosas ao longo do dia, como nariz e testa. Então, ele ajuda bastante na manutenção da aparência da pele sem deixar aquele aspecto excessivamente brilhante e pesado. Só que, novamente, o problema é quando a praticidade cria uma falsa sensação de proteção suficiente, porque conforto cosmético não necessariamente significa cobertura ideal. E agora vem um dos assuntos que mais geram confusão: protetor solar oral. Por que muita gente acha que ele substitui o protetor tópico e não substitui? Os chamados protetores orais normalmente são suplementos antioxidantes que ajudam a reduzir parte do dano oxidativo causado pela radiação ultravioleta. Eles atuam diminuindo a inflamação e estresse oxidativo. Então, eles podem ser interessantes como estratégia complementar em alguns pacientes, principalmente pacientes com melasma, sensibilidade solar intensa ou exposição muito frequente ao sol. Mas eles não criam uma barreira física sobre a pele, ou seja, você continua precisando do protetor solar tradicional normalmente. Eles ajudam, mas não substituem a proteção tópica. Na prática, eu vejo como uma ferramenta adicional dentro de um conjunto maior de estratégias de fotoproteção, principalmente em pacientes muito expostos ou condições específicas de pele. Então, cuidado com a ideia de que tomar uma cápsula e não precisar usar protetor solar, porque isso definitivamente não é dessa forma. No final das contas, o melhor protetor solar não é necessariamente o mais caro, o mais famoso ou o mais tecnológico. É aquele que você consegue usar corretamente diariamente e na quantidade adequada. Porque um ótimo produto aplicado errado perde a sua eficiência, enquanto um produto bom, usado corretamente com constância, protege muito mais ao longo da vida. Hoje nós temos vários formatos interessantes justamente para facilitar a adesão: creme, bastão, pó, fluido, spray com cor,
Cada um pode influenciar melhor para um perfil de paciente uma rotina diferente, mas todos eles têm limitações, e entender essas limitações faz toda a diferença para evitar uma falsa sensação de segurança e garantir uma proteção realmente eficaz no dia a dia. Proteção solar não é sobre perfeição, é sobre estratégia e constância, porque maior o impacto acontece justamente na soma de pequenos hábitos repetidos durante anos. Se esse vídeo faz sentido para você, se inscreve aqui no meu canal e me conta aqui nos comentários qual formato de protetor solar você mais gosta de usar no dia a dia.